Que bom nos encontrarmos aqui mais uma vez, em mais um culto, mais uma noite para prestar culto ao Senhor como Igreja Batista Emanuel, nossa igreja que se reúne aqui em Boa Viagem, em Recife, e ter o privilégio de ter tantas pessoas participando conosco, né? Pessoas que têm encontrado o culto pela internet, ou que foi convidado por alguém da igreja. Damos a todos as boas-vindas e que Deus esteja abençoando a vida de cada um que está aí em casa participando conosco nesse momento, nesse período em que nós estamos ainda de uma parte da população literalmente de quarentena e, sobretudo, colocando diante do Senhor as nossas vidas e as nossas famílias. Nós reservamos o mês de maio para pensarmos sobre as nossas famílias e fortalecermos as nossas relações, e ainda mais nesse momento em que nós estamos, digamos assim, obrigatoriamente, né, convivendo mais com os de casa. Isso pode se transformar num grande privilégio, uma grande oportunidade para estarmos pensando as nossas relações. Então nós vamos orar agradecendo a Deus pela oportunidade de prestar culto a Ele, de poder colocar diante dEle os nossos corações. Ele está assistindo, nós é que estamos prestando culto. Então nós vamos orar agradecendo a Ele. Então, oremos. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esta noite. Obrigado, ó Deus, porque no Teu Filho Jesus Cristo encontramos, ó Pai, o amor do Senhor, encontramos os braços do Senhor abertos para as nossas vidas, os nossos corações, as nossas famílias. E por isso, ó Pai, somos agradecidos por esse grande privilégio de prestar culto ao Senhor, de poder colocar, ó Deus, diante do Senhor os nossos corações, através dos cânticos, através da nossa voz, através do nosso pensamento, e assim, ó Pai, reconhecer a bondade do Senhor, a soberania do Senhor sobre todas as coisas. Desde já, ó Deus, colocamos também as nossas famílias diante de Ti, e que as Tuas bênçãos, ó Pai, possam estar presentes, ó Deus, em cada lar que está participando do culto conosco nesta noite. Que a Tua graça, ó Deus, seja com o Teu povo que está aqui reunido para prestar culto ao Senhor. Recebe esta oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Meu Jesus, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Oi, tudo bom? Tá começando agora o nosso Emanuel Notícias. E a gente começa falando da Quarentena Solidária, a nossa campanha que visa ajudar famílias que estão nesse momento em vulnerabilidade social. Eu vou colocar para vocês aí na tela as contas que você pode fazer o depósito. Essa campanha tem ajudado muitas famílias. Na última doação que a gente fez, a gente conseguiu distribuir mais de 300 cestas, inclusive, né? Foi a segunda fase da campanha. Essa campanha vai continuar enquanto durar essa crise, enquanto durar essa pandemia. A gente tem falado aqui também sobre arrecadarmos materiais aqui para confeccionarmos máscaras de tecido que vão ser distribuídas para justamente essas famílias que estão recebendo essas cestas, né? A gente recebeu o material, tem bastante material já aqui com a gente, mas está faltando agora pessoas que possam nos ajudar a confeccionar. Então, se você pode nos ajudar nessa parte de costura, entre em contato com a gente, certo? Pelo nosso WhatsApp, vou colocar novamente a imagem aí para você que você possa anotar, entre em contato com a gente para a gente poder distribuir esse material e você nos ajudar então a confeccionar essas máscaras. Gente, falando agora um pouquinho sobre os nossos missionários. Vocês sabem que a gente tem missionários que a igreja apoia não só aqui no estado, mas também em outros países. E a gente fez um contato com eles para saber como é que está a situação lá. A gente recebeu um feedback bem interessante que eu quero compartilhar com vocês. Olha só, na Alemanha a gente tem Bob e Magda, né? Um casal bastante conhecido da nossa igreja. O trabalho missionário lá tem sido muito difícil porque a Alemanha está fechada nesse momento. As reuniões por lá também têm sido online, junto com os 13 missionários que vivem no prédio da Jocum. Bob e Magda agradecem imensamente as orações e as ofertas e pedem que a gente continue intercedendo por eles e auxiliando nessa obra. A gente recebeu também uma imagem aqui do pastor Breno, que está lá no campo de Capoeiras, aqui no interior do estado. Ele está aí fazendo os cultos online também. Recebemos também aqui imagens do pastor Silas, nosso missionário em Porto de Galinhas. Ele compartilhou aí a imagem da reunião de jovens. Temos também aí o encontro das Mensageiras do Rei, também acontecendo de forma virtual. O culto da igreja também tem acontecido online, ele tem disponibilizado essas mensagens também pelo Facebook da igreja. E recebemos também um vídeo muito especial do nosso pastor Anatoly. Confira aí um trecho. Mas a nossa ideia é criar alguns vídeos com treinamentos
e repassar isso para os nossos irmãos russos, para que eles possam usar esse vídeo treinamentos para fazer isso com as crianças. Mas a nossa ideia é dar a teologia para o esporte. Como usar o esporte como uma plataforma de evangelização. No momento, nós temos mais ou menos 10 escolinhas de futebol na Rússia, onde os nossos obreiros estão, através do Zoom, fazendo os treinos com as crianças. Mas a nossa ideia é fazer muito mais. Em vez de viajar para a Rússia, gastar dinheiro para a Rússia, gastar tempo com a Rússia, cada um em sua casa vai fazer ou palestras, ou os treinos, e a gente vai oferecer tudo isso para os nossos irmãos russos. E a nossa ideia agora é criar uma rede de treinadores em todo o país. E queremos criar pelo menos 30 escolinhas de futebol através da internet, onde a gente paralelamente vai pregar para eles a palavra de Deus. Bom, esse aí foi o missionário Anatoly. Atualmente ele trabalha lá no campo da Ucrânia. Ele é bastante conhecido na nossa igreja, passou muitos anos aqui com a gente. E a gente vai passar o vídeo completo dele no final do culto, tá certo? Que é um vídeo um pouquinho mais extenso que isso aí, ele tem bastante coisa para falar. A gente quis trazer esses relatos para compartilhar com vocês como é que está a situação aí fora, nesses campos que a igreja tem atuado. E também para falar que a sua oferta tem ajudado esses trabalhos, tem contribuído com o sustento dos nossos missionários. Falando também sobre essa parte de oferta, a gente compartilha que no mês de abril, a nossa igreja fechou com apenas 82% de todas as despesas cobertas, né? Então ainda ficou faltando uma parte. A gente continua incentivando você a contribuir com seu dízimo, com sua oferta. Se você tem condições de fazer isso de uma forma generosa nesse momento, continue contribuindo para que a gente possa passar por essa crise, para que a gente possa continuar investindo nesses projetos. Bom, e mês de maio é o mês da família. E durante esse mês a gente vai ter uma série de estudos com o tema O Mundo da Nossa Casa. Essa série vai acontecer não apenas aqui nas mensagens do culto, mas vai também estar presente nas nossas devocionais diárias. Seguindo com a nossa agenda, amanhã nós teremos mais uma live para os casais, com o tema Superando a Crise em Família. A gente teve uma live há 2 semanas atrás com o pastor Nelson e foi muito legal, a gente teve bastante gente participando e a gente quer te convidar para participar também amanhã, às 20 horas, também aqui no YouTube. Você pode aproveitar inclusive para compartilhar com seu amigo, com o seu vizinho, sua família. Você pode acessar essa live pelo aplicativo no YouTube ou diretamente em nosso site no endereço ibmanuel.com/ao-vivo. Já na próxima sexta-feira, dia 8, teremos uma vigília de oração pela família. A vigília vai acontecer das 18 horas até a meia-noite. E durante a semana vamos te dar mais informações de como participar do grupo que estará intercedendo durante este momento. Será tudo ao vivo, também transmitido pelo nosso site. Fique atento nas nossas redes sociais que a gente vai estar te informando por lá. E para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui em nossa igreja, eu quero te sugerir fazer parte do nosso grupo informativo no WhatsApp. É um grupo bem interessante, onde tudo que acontece a gente vai postando lá. Você pode ficar, por exemplo, assim que entrar um culto ao vivo, a gente vai te avisar o culto do IBI Kids. Inclusive, todas as devocionais diárias são compartilhadas lá também, tá certo? Algum aviso urgente a gente também vai estar avisando nesse grupo. Aí na sua tela, você está vendo o QR Code. Através dele você pode acessar diretamente o grupo. Basta escanear aí com a tela do seu celular. Se você já tiver um leitor de QR Code no seu celular funcionando, você já vai conseguir entrar automaticamente. Para fazer parte desse grupo, você pode também mandar uma mensagem para a gente no número 3126-8100. Anota aí, 3126-8100. A gente vai te incluir rapidamente lá e você já vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui em nossa igreja. Eu quero te convidar também a participar dos nossos pequenos grupos que semanalmente têm se reunido em reuniões virtuais por conta desse momento da pandemia, e eu te incentivo bastante para que você realmente não fique sozinho. Tem sido momentos muito bons de oração, momentos de compartilhamento, até de dificuldade mesmo, e um momento de muito crescimento, com certeza, para a sua vida. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, lá no nosso site você tem um link onde pode preencher um formulário que a gente vai encaminhar você para uma das nossas redes. Bom, a gente fica por aqui. Outras informações você vai encontrando em nosso site ou em nossas redes sociais. Para você, uma ótima semana. Até a próxima.
E agora nós vamos poder expressar nossa adoração ao Senhor através dos dízimos, através da dedicação dos dízimos e das ofertas. Porque nós entendemos que aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, nós devolvemos para Ele uma parte daquilo que nós recebemos para a sustentação, para o sustento, para a evangelização de vida, para a edificação de vidas, para o sustento da sua obra. Então, nesse sentido, nós vamos participar e dedicar as nossas vidas ao Senhor através dos dízimos e das ofertas. E gostaria de lembrar aquilo que o apóstolo Paulo escreveu lá em Filipenses, quando ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei passar pelos momentos de dificuldades e sei também passar pelos momentos de abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que grande privilégio podermos, então, expressar nossa adoração ao Senhor nesses tempos que nós estamos passando. Apesar de todas as dificuldades que temos vivido, todos nós temos experimentado por conta dessa questão da pandemia. Lembrando que no mês passado nós alcançamos cerca de 82% das entradas da igreja. Então ficou faltando ali, né, uma quantia para poder alcançar os 100% do que é o orçamento da nossa igreja. Então, com muita força, com muita perseverança, todos os membros e congregados da igreja são conclamados, né, estar na busca nesse próximo mês de estar alcançando, então, aquilo que a igreja tem orçado para cumprir com as suas obrigações. Além dos dízimos, nós estamos também participando com uma oferta para a quarentena solidária. Então, a igreja tem se juntado para poder ajudar, e aí nós ajudamos mais de 260 famílias no mês passado, que são assistidos pela nossa igreja através do NASCE, através de um outro projeto, Vencedores com Cristo, e outras famílias da nossa igreja mesmo, e outras famílias que foram alcançadas por intermédio de pessoas da nossa igreja. E aí nós estamos, então, além dos dízimos, colocando diante dos irmãos a possibilidade que nós temos, então, de poder ajudar com uma oferta para compor uma cesta básica e assim ajudar as famílias mais necessitadas. Nós vamos também, nesse instante, orar por aqueles que estão aniversariando de hoje até o próximo sábado. Né? Se você está aniversariando nesse período, você pode colocar no chat aí: olha, eu estou aniversariando, né, no dia tal, né? E a gente vai ter toda uma satisfação aí de estar junto com você nesse instante, agora sabendo, né, do seu aniversário. E pode estar no outro estado, não necessariamente tem que ser membro da igreja nem congregado, né? Participou conosco, sinta-se parte da nossa igreja. Nós vamos também colocar diante do Senhor nesse instante a vida de diversas pessoas pelas quais nós temos intercedido por questões de saúde. Gostaria de citar primeiro pessoas que nós já vínhamos orando, outras que surgiram nessa semana, em questões de saúde. Carmen Rosa, né, que passou por um procedimento cirúrgico, a esposa de Félix. Raimundo, irmão de Ulda, devemos estar orando bastante pela saúde dele, ele está hospitalizado. Por Ricardo Barcelos, esposo de Ruth Bento. Colocar então esses irmãos diante do Senhor. Membros e congregados da igreja que foram acometidos pela Covid, né? O pastor Sócrates, que é diretor-geral da Convenção Batista Brasileira, que tem se recuperado bem. Kilma e Eric, pai, a mãe e o padrasto de Débora Lima. Por Esté, que é a esposa de Arthur. Por Genesi Salles, né, da nossa igreja, que vem se recuperando bem, mas devemos estar orando pela saúde dele. Ruth, esposa de Erlon, né, ela também está com a Covid, e Erlon já foi curado, então devemos estar orando e orar pelo filhinho deles também. Vamos orar por parentes e amigos de pessoas que são parentes e amigos de membros e congregados da nossa igreja, né? São muitas pessoas, mas eu vou aqui citar o nome delas todas e vamos colocá-las então diante do Senhor, né? Andressa, Elvis, Fernanda, Pedro e Vinícius, são todos parentes do pastor Tiago e Lidiane, mas seguem melhorando bem. Pastor Márcio Mano, orar pela família dele. Ele não está com a Covid, mas a sua esposa, os 3 filhos e a mãe do pastor Márcio Mano, ele que é congregado na igreja, que é membro da Igreja Batista da Capunga, devemos estar orando então pela família dele, né? Por Eduardo, irmão de Paulo, que Paulo é esposo de Juliana. Por Helenilda, que é amiga de pastor Marcos e Andréia. Por Marcelo, que também é amigo do pastor Marcos. Por Pâmela, sobrinha de Fátima. Por Luzane, sobrinha do pastor Arquimedes, que está bem melhor, ela que é da área de saúde. Por Tâmara, amiga do pastor Marcos e Andréia. Por Ronaldo, irmão de Raquel, que é a esposa de Josias. Orar também por Rosângela Soares, que fez parte da nossa igreja, né, Rosinha, e pela sua mãe, Tassimar, por Sandra, sua irmã, e o seu sobrinho. A família toda acometida aí
pela Covid, né? Que Deus possa ajudar e confortar essas famílias. Devemos estar orando também por aqueles que estão suspeitos de estarem com a Covid. Por Daniel, filho do Dr. Emerson, por Rafael Cordeiro, sobrinho de Elurdiane, por Vilmar Albuquerque, sogro de Adiele. Devemos colocar todos diante do Senhor. Em gratidão pela recuperação de Erlon, né, ele que já está de volta ao trabalho, está se recuperou bem. Por Felipe, Dr. Felipe, esposo de Laís, que também já voltou a trabalhar. Devemos estar colocando, então, em gratidão. E outros que nós já citamos nas semanas passadas, que se recuperaram da Covid. Devemos estar orando pelas famílias enlutadas, né? André, esposo de Hélida, André perdeu um tio, o senhor Isaac, acometido da Covid-19. Devemos estar orando por Evanete, pelo falecimento do seu pai, o senhor João. Evanete está morando em Goiás, fez parte da nossa igreja, mas participa conosco pela internet. Orar pela família de Ana Lúcia Oliveira e Cristóvão Oliveira, que foram acometidos de Covid. Orar, então, são amigos do pastor Nelson, orar pela família desse que eu entendo que é um casal. Né, por familiares do pastor Rogério Justino, bastante conhecido por muitos da nossa igreja, e orar por Luana também, Luana aqui da nossa igreja, em função do falecimento da sua tia Lígia. Né? Quantos motivos de oração, quantas situações para colocar diante do Senhor, quantas preocupações nós temos, mas podemos confiar no Senhor, confiar nos livramentos, confiar que Ele nos fortalece nos momentos mais difíceis. Né? Nós estamos aí passando por esse período e, segundo os governantes, segundo as pessoas que estão aí nos dirigindo nesse momento, governador, prefeito, nós vamos viver aí um período crítico nesses 15 dias. Então, mais do que nunca, precisamos colocar os nossos corações diante do Senhor. Você tem algum motivo de oração? Você tem algo para colocar diante do Senhor nesse instante? Né? Você pode colocar diante do Senhor, pode colocar um pedido, uma gratidão, alguém por quem você está intercedendo. Vamos orar então por todas essas situações. Oremos. Senhor, muito obrigado mais uma vez por poder colocar o nosso coração diante do Senhor, ó Pai, por poder colocar os nossos motivos de gratidão, os nossos pedidos, os nossos motivos de intercessão. Colocamos diante do Senhor, ó Pai, e pedimos a sabedoria. Agradecemos ao Pai pelos recursos e pedimos a sabedoria, ó Deus, para o uso dos dízimos, das ofertas. Somos gratos, ó Deus, porque em meio à dificuldade o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos dado, ó Deus, o ânimo, a força necessária para poder nos conduzir, a fim de que venhamos, ó Deus, a trabalhar e viver a cada dia, ó Pai, na dependência do Senhor. Colocamos diante do Senhor, ó Pai, tantas pessoas que estão enfermas, sejam da nossa igreja, sejam fora da igreja, sejam situações, ó Pai, relacionadas à Covid-19, ou sejam outras situações de saúde, tudo isso colocamos diante do Senhor, para que a Tua graça, ó Deus, seja com cada um. Pedimos a cura, ó Pai. Abençoa a vida daqueles que aniversariam de hoje até o próximo sábado, que a Tua graça seja com eles, que cada um possa, ó Deus, sentir no seu coração uma profunda alegria, ó Pai, pelo dom da vida. Possam, ó Deus, ter cada dia como um dia especial, ó Pai, como um dia de aniversário. Abençoa, ó Pai, o nosso país. Ajuda-nos, ó Deus, nesse momento que nós estamos passando de pandemia. Oramos, ó Pai, para que esses próximos 15 dias, ó Deus, o Senhor nos resguarde, o Senhor nos guarde, ó Deus, de todo mal, o Senhor nos fortaleça. Abençoa, ó Deus, todas as equipes médicas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos que trabalham na administração dos hospitais, pessoas, ó Deus, que estão ali na linha de frente, tal qual uma guerra, ó Pai, estão ali na linha de frente, enfrentando uma situação bastante tensa, que o Senhor dê graça a cada um, ó Pai. Todos aqueles profissionais que estão, ó Deus, propiciando para que o país continue se conduzindo, e abençoa, Deus, cada um que se encontra em quarentena, para que venhamos a evitar, ó Deus, cada vez mais o alastramento desse vírus. Oramos também pelos nossos governantes, oramos, ó Deus, pela presidência da República, pelas instituições do Judiciário, pelo Executivo, ó Pai, pelo Legislativo. Oramos, ó Pai, para que haja entendimento, para que haja harmonia, para que haja, ó Deus, bom senso, para que haja temor ao Senhor, Pai. Nos colocamos diante de Ti,
pedindo a Deus que haja profundo respeito, ó Pai, pela vida humana, profundo respeito a Deus, por tudo aquilo, todos nós, ó Deus, aquilo que vem às nossas mãos, possamos fazer, ó Deus, como que fazendo ao Senhor. Por isso, colocamos diante do Senhor mais uma vez, agradecidos pelo privilégio de poder prestar culto ao Senhor através dos dízimos, através das ofertas, poder, ó Deus, colocar diante do Senhor os nossos corações e as nossas vidas, na certeza de que o Senhor cuida de nós. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias enfermas, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sei que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos
gostaria de ler o texto de Colossenses capítulo 3, versos de 12 a 17. E assim nós lemos: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos pela Tua palavra que agora foi lida e pedimos a direção do Teu Espírito na meditação que teremos nesse texto da Tua palavra, que o Teu Espírito esteja falando aos nossos corações conforme a Tua vontade. É a oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto começa com a palavra portanto. Portanto, é uma conjunção conclusiva. Ela conclui um pensamento, ela parte de um pensamento anterior e apresenta uma conclusão. Qual é o pensamento anterior que Paulo fala nesse texto? Bem, ele nos versículos anteriores, ele diz que nós já nos despimos do velho homem com as suas práticas e nos revestimos do novo que está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ele diz então que é como se nós tivéssemos trocado de roupa. Só que o que ele se refere aqui à vestimenta não é que seja simplesmente algo que é uma capa, uma casca, mas o que ele fala tem a ver com o que vem de dentro e aparece do lado de fora. É aquilo que então é possível ser visto através das nossas atitudes, do nosso comportamento. De fato, ele em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, ele diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa aparência nova, essas vestes novas, são resultado daquilo que está do lado de dentro, porque Cristo faz novas todas as coisas. Ele então nos faz novos por dentro e isso aparece como uma vestimenta que é vista pelo lado de fora, mas é algo que vem do interior. Em Gálatas capítulo 3, verso 27, ele diz: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E então, à medida que a nossa vida vai ficando mais parecida com a vida de Jesus, é como se novas vestes estivessem sendo usadas por nós. As vestes que apresentam Jesus Cristo, porque Jesus faz diferença do lado de dentro. E então, nesses versículos anteriores, ele diz que em função dessa transformação, é preciso que estejamos abandonando imoralidade, impureza, lascívia, desejos maus, ganância, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente. Ele diz que tudo isso fazia parte das vestes antigas. Mas agora ele propõe algo de novo. E então ele faz uma série de recomendações que são conclusivas em relação ao que ele falou antes.
são resultado daquilo que ele falou anteriormente. E então a gente vai ver que essas recomendações que o apóstolo Paulo apresenta têm muito a ver com o nosso contexto familiar atual. Estamos todos dentro de casa, os relacionamentos familiares estão mais intensos. Que bom que podemos passar mais tempo juntos, mas de repente isso também pode trazer algum tipo de dificuldade relacional. Ele diz então que nós precisamos nos revestir de características de Deus, características do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer no primeiro verso lido que precisamos nos revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E diz também que acima de tudo isso devemos nos revestir de amor, que é o elo perfeito. Essas características aqui já justificariam uma mensagem só para amadurecermos tudo isso. Mas eu gostaria de destacar dentre elas aqui a humildade, porque o apóstolo Paulo é aquele que ele menciona tudo aquilo que ele fez tentando ser justo, tentando merecer de Deus alguma coisa. Ele se apresenta como judeu de judeus, quanto à lei foi fariseu, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas ele diz que o conhecer a Jesus Cristo supera tudo isso. Essas coisas terminam sendo de menor importância diante do conhecimento de Jesus. É por isso que ele diz que aquilo que para ele seria ganho, que seria lucro, ele diz que considera como perda. E até ele utiliza a expressão, as considero como esterco pelo ganhar a Cristo. Ganhar a Cristo, receber a Cristo tem um valor infinitamente maior. E então ele sugere algumas ações como consequência dessas características que ele acabou de mencionar: compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, amor. Tudo isso precisamos estar cultivando nos relacionamentos familiares, nesse período de isolamento social, mas quando temos a condição de conviver com a nossa família. E talvez você esteja dizendo: pastor, o senhor está falando no relacionamento familiar, mas eu moro só. Como é que isso se aplica? Bem, a gente vai ver mais para o final alguma coisa a respeito, mas isso aqui se aplica em todos os tipos de relacionamento. E mesmo nesse período, podemos estar cultivando relacionamento, mesmo que esteja só em casa, mas é possível cultivar relacionamento também agora. Veremos daqui a pouco. Que ações, então, ele recomenda como consequência dessas características divinas? Ele diz: suportem-se uns aos outros. Sejam suporte uns para com os outros. Nesse período, procurarmos nos ajudar mutuamente, à medida que cada um tem algo por ser feito, que possamos compartilhar e ser suporte uns para com os outros, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Mas também perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O apóstolo diz então que nos relacionamentos a gente vai ter algum tipo de rusga, mas que a recomendação é perdoar, tratar o que precisa ser tratado, conversar o que precisa ser conversado, para que se caminhe numa construção saudável desse relacionamento, mas perdoando os feitos anteriores e podendo restaurar relacionamentos através do perdão. E nós fomos chamados para viver em paz. Ele diz que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Essa atitude que eu estou para tomar, ela vai construir a paz. A maneira como eu vou tratar o cônjuge, os filhos, ou os pais, ou entre irmãos, a maneira como estaremos tratando o outro, estará construindo a paz.
Que a paz seja esse árbitro que vem a dizer, seja esse juiz que vem a julgar se aquela atitude deve ou não ser feita, ser praticada. Então ele menciona a importância da palavra, do louvor, do coração agradecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinando e aconselhando uns aos outros. E então a leitura da palavra, o ensino da palavra, pais aproveitando esse momento para ensinar a palavra aos filhos, a narrar as histórias, extraindo as lições aplicáveis para a vida e aconselhando-nos mutuamente pela palavra, apresentando louvor a Deus em salmos, hinos e cânticos, tudo de acordo também com a palavra. A nossa adoração a Deus precisa estar alinhada com aquilo que nós cremos da palavra de Deus. E então, verificando se cada cântico, se cada hino está de acordo com o ensino da palavra de Deus e assim expressarmos através desses salmos, hinos e cânticos a nossa adoração a Deus, o nosso louvor a Ele e com gratidão a Deus em seus corações. Quando o apóstolo menciona aqui essa gratidão e a gente pensa nas circunstâncias que estamos vivenciando, e a gente lembra do texto lá que Paulo escrevendo aos Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, ele vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Nós pensamos que mesmo diante da situação que estamos vivenciando, com aquilo que ela pode acarretar para nós de dificuldade, de problemas, mas devemos agradecer a Deus, poder agradecer a Deus por ela, porque Deus é capaz de transformar cada momento em bênção. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, de alguma forma, quer seja para o nosso crescimento, quer seja para podermos alcançar alguém que está próximo a nós, ou talvez alguém que está distante e que em outras circunstâncias nós não entraríamos em contato com essa pessoa. Mas em função daquilo que estamos atravessando, a gente pega o telefone e liga para alguém e aquela palavra que é trazida traz um conforto, traz um retorno para Deus, uma reconciliação com Deus, uma aproximação do Senhor Jesus Cristo e então aquilo que estamos atravessando pode produzir resultados extraordinários. Por isso devemos estar agradecidos, crendo que Deus tem um propósito. Nós agradecemos porque sabemos que Ele é que estará conduzindo cada passo da nossa vida para aquilo que Ele tem como bênção, aquilo que Ele tem como propósito que alcance outras pessoas. Pastor Nelson meditou hoje pela manhã a respeito do texto de Gênesis capítulo 12, quando Deus promete uma bênção a Abraão, dizendo: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Ele estava se referindo exatamente a Jesus Cristo, aquele que seria bênção para cada um de nós. E é por isso que também o apóstolo, nesse texto, ele vai dizer: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Ele menciona que tudo que a gente venha a fazer, faça em nome de Jesus. Em nome de Jesus, temos meditado recentemente a respeito dessa expressão que representa o agirmos em função daquilo que é do interesse do Senhor Jesus. E então tudo fazemos em nome de Jesus, tudo fazemos de tal maneira que o nome de Jesus seja glorificado. Tudo que viermos a falar ou fazer deve ser do agrado de Jesus e então a nossa vida estará sendo construída em bases sólidas. O Senhor Jesus foi que disse: aquele que ouve as minhas palavras e
não pratica é como alguém que construiu uma casa sobre a areia. Você até tinha uma rocha ali do lado, você ouviu a palavra, mas preferiu não praticar. Você saiu de cima da rocha firme e foi construir sobre a areia. E então vem os ventos e a chuva, a tempestade e derruba aquela casa porque o fundamento não era firme. Mas aquele que ouve as minhas palavras, diz o Senhor Jesus, e as pratica, ele será assemelhado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, firme. Veio chuva, vieram os ventos, a tempestade, e ela não caiu, porque estava sobre a rocha. Em nome do Senhor Jesus, é debaixo da orientação de Jesus para aquilo que Ele tem para o nosso viver. E então nos nossos relacionamentos também, que esses relacionamentos estejam apontando para o que é que Jesus faria no nosso lugar. E desta forma estaremos construindo cada vez mais relacionamentos sólidos, firmes, produtivos. Agirmos em nome do Senhor Jesus é um resultado daquilo que entendemos, o reconhecimento do que Ele fez por nós. Jesus se deu por nós. Jesus veio a este mundo com o propósito de entregar a sua vida por nós, para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados. E então, quando Ele estava ali na cruz, Ele estava morrendo a nossa morte. Ele estava sofrendo a condenação que era nossa, mas Ele se dispôs a levar sobre si, para nos oferecer, nesta troca, nos oferecer perdão, salvação, vida eterna. Então nós entregamos a Jesus o fardo da condenação do nosso pecado. Ele a leva sobre si na cruz. Ele paga o preço da nossa salvação para que nós pudéssemos então estar restaurados à presença de Deus, de podermos voltar para que por toda a eternidade estejamos na presença daquele que nos criou para estarmos com Ele. E então Jesus vem a ser este único caminho de salvação, porque só Ele viveu sem pecado para poder levar sobre si o nosso pecado. Então, aquilo que Jesus fez por nós vale a pena, como disse Paulo e foi citado há pouco, aquilo que a gente venha a fazer ou venha a ter, fica pequeno em relação ao sacrifício de Jesus na cruz, no nosso lugar. E então, tudo aquilo que venhamos a falar ou fazer, devemos fazê-lo em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória dEle, atendendo ao seu ensino. E dessa forma, a nossa casa estará construída sobre a rocha. A nossa casa, a nossa própria vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja, os relacionamentos dentro da igreja da mesma maneira. Então, nesse período, nós temos a oportunidade de cultivar essas características relacionais que o próprio Deus nos apresenta. Deus é relacionamento, a partir da própria Trindade. É o Pai, Filho e Espírito. E Jesus vai registrar no seu ensino a expressão, eu e o Pai somos um. Ele vai orar ao Pai dizendo, assim como nós temos unidade, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós. Isso se aplica à nossa família, isso se aplica à igreja. Sermos um no propósito de servir a Jesus, de seguir a Jesus, de seguir os seus ensinamentos, de agir da maneira como Jesus agiria. E então, o que é que Jesus faria? Mencionei sobre aquela pessoa que talvez nesse momento esteja só. Mas a gente pode fazer a mesma pergunta. O que é que Jesus faria no meu lugar, mesmo eu estando só? A primeira coisa que podemos fazer, mesmo sós, é orar.
orar uns pelos outros, apresentar diante de Deus aqueles que atravessam uma situação mais delicada, aqueles que atravessam nesses dias um risco mais elevado, as equipes de saúde, todas as atividades essenciais que não pararam, que estão indo às ruas, a equipe de saúde de uma maneira mais particular, porque tem contato diretamente com pessoas que estão enfermas, mas todos como objeto das nossas orações. Primeira coisa que podemos fazer, orar. Em segundo lugar, nós temos a possibilidade de nos utilizarmos, quer seja do telefone, quer seja das mídias sociais, para chegar até outras pessoas que podem estar atravessando situação de dificuldade e simplesmente conversarmos, ouvirmos, podermos entender aquilo que vai no coração das pessoas, poder auxiliar com um versículo da Palavra de Deus, um texto da Palavra de Deus e podermos chegar até eles. Podemos chegar até os missionários que estão nos campos e que muitas vezes estão se sentindo ainda mais isolados do que nós, porque até mesmo a distância é muito maior dos seus familiares, dos seus conhecidos e então podermos ajudar. O que é que Jesus faria? E a gente pode perguntar isso para Ele em oração e deixar o Espírito, que Deus é Deus de criatividade, então o Espírito vai gerar em nós a criatividade do que fazer para abençoar outras pessoas nesse período. Então, aqui, esse texto fala sobre características relacionais divinas e de como podemos aplicar isso dentro do contexto que estamos atravessando, o contexto em que estamos nos relacionamentos familiares mais próximos e contínuos. E então, ao aplicar esses princípios, estaremos construindo essa casa sobre a rocha. Que possamos aproveitar esses momentos. E mencionei aquilo que alguém que esteja só pode fazer por telefone e tal, mas isso se aplica a todos, né? Mesmo quem está com companhia dentro de casa vai poder fazer a mesma coisa, poder pegar um telefone, poder ligar para alguém e dessa maneira auxiliar no atravessar dessa tempestade que estamos passando, né? Nesse momento, né, de reclusão, e que Deus esteja agindo em nós e por meio de cada um de nós. E se você ainda não tinha entregue a sua vida a Jesus, saiba que Jesus já pagou o preço da sua salvação. Ele levou a nossa condenação para nos oferecer de graça salvação. No lugar em que você está, ore a Deus dizendo: sim, Senhor, eu quero que Jesus seja o meu Salvador. E Ele vem então e vai mudar o interior. E aquilo que são essas vestes a respeito de que Paulo fala nesse texto, aquilo que estará vindo à tona, aquilo que estará sendo visto, será transformação de vida, mudança de vida, propósito de fazer como Jesus faria. O desejo do nosso coração passa a ser nessa direção. E então, você pode fazer a entrega. Faça a oração dizendo: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador, o Senhor da minha vida. E aí você pode, aí pelo chat ou através de e-mail, você pode nos comunicar dizendo da sua decisão. Alguém vai fazer contato com você e podermos nos auxiliar mutuamente nessa caminhada com Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, agradecemos porque a Tua palavra fala ao nosso coração, a maneira como os Teus servos do passado foram instrumentos Teus para o registro do ensino Teu, para o nosso viver. Ajuda-nos a aplicar no nosso dia a dia e nesse momento, Pai, de pandemia, suplicamos tanto por aqueles que estão na linha de frente no trabalho, os profissionais de saúde,
mas também aqueles que trabalham na área de transportes, na área de limpeza, na área de segurança, e que Tu estejas com a Tua mão sobre cada um, guardando, protegendo, dando força. E também, Senhor, aqueles que têm sido acometidos pela Covid-19, que o Teu Espírito esteja dando a coragem, a segurança, a fé em Ti, em todas as circunstâncias, ajudando-os assim a atravessar todo o período de tratamento. E que, Senhor, aquilo que Tu tens como propósito no encontrar de tratamento, de vacina para esta enfermidade, dirige, abençoa aqueles que estão debruçados com esse propósito. E nesta hora, Pai, dá-nos do Teu Espírito para a aplicação de todas essas verdades da Tua Palavra. E se alguém nesta hora fez a entrega de sua vida ao Teu Filho Jesus, que o Teu Espírito esteja confirmando em cada coração e que possamos, como igreja, nos auxiliar mutuamente, como diz o texto algumas vezes, uns aos outros. E desta maneira, podermos estar a cada dia mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Assim, Senhor, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, continua a falar ao nosso coração ao longo desta semana, em cada meditação diária, no meditarmos na Tua Palavra, em outros textos e também, Senhor, em cada mensagem ouvida, aquilo que podemos ter de crescimento na nossa vida espiritual. Seja tudo para a Tua honra e Tua glória. É a oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, estamos chegando ao término deste culto. Louvamos a Deus por essa participação, por aquilo que Deus tenha falado ao coração de cada um de nós. Que Deus continue a abençoar a cada um e que possamos estar a cada dia tudo fazendo em nome de Jesus, para a glória dele. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre cada um dos que são alcançados por esta mensagem nesta hora, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus a todos abençoe e que possamos estar juntos no próximo culto, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Mas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, trabalho é descansar em mim.
trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Anatoly Chmelichovski, direto da Ucrânia, da cidade de Lviv. Eu sou seu missionário no leste europeu. E esse vídeo é vídeo exclusivo para a Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Vocês continuam no nosso coração, a gente sente muita saudade. E a pedido da professora Daisy Corrêa, do Ministério de Evangelismo e Missões da nossa igreja, alguns momentos que eu queria compartilhar agora com vocês neste domingo. O momento que a gente vive é um momento difícil, um momento complicado no mundo inteiro. Assim como na Ucrânia, tanto no Brasil, a gente está de quarentena, fechados em casa já quase há 2 meses. Mas a gente está descobrindo que Deus está dando para nós novas oportunidades, apesar de toda a crise. No momento da pandemia, nós agora criamos uma plataforma chamada Geração. A nossa ideia é ajudar as igrejas ucranianas a se tornarem missionárias. Você vai perguntar como é possível no momento da pandemia, quando os recursos nossos são tão poucos. Justamente nesse momento, nós estamos trabalhando com 10 igrejas. Embora temos acesso a 100 igrejas aqui na região. Mas trabalhamos agora com 10 líderes, 10 igrejas, onde o nosso alvo é muito simples. Como, com poucos recursos, a gente pode fazer mais trabalho? Será que é possível, através de pouquíssimos recursos que nós temos, fazer mais coisas? Acontece que é possível. E nesse momento, quando a gente está reavaliando os nossos valores, quando a gente está calculando a cada centavo, nós estamos ajudando as igrejas locais a entenderem como se fixar seus olhos no trabalho social, como ajudar as pessoas, etc, etc, etc. Orem por nós, é um trabalho bastante difícil, bastante abençoado. A gente tem recebido grandes bênçãos nessa área. Ao mesmo tempo, nós, no momento desse momento de pandemia, nós estamos trabalhando com a Rússia, a temida Rússia. Sim. Neste verão, a gente queria realizar um projeto na Sibéria através de futebol. Mas o coronavírus trouxe as suas mudanças. Na verdade, foi Deus. Porque neste momento, nós agora estamos criando um projeto. Semanalmente nos reunimos com algumas pessoas chaves da Rússia, que são russos. E nós agora queremos criar uma plataforma, um projeto voltado para a Rússia. Então nós vamos fazer em junho, em julho, série de conferências, onde nós vamos reunir dezenas de treinadores russos ou irmãos que estão trabalhando com esporte, que são crentes. E a nossa ideia daqui, da Junta de Missões Mundiais, como a ajuda de alguns, até jogadores de futebol, até inclusive estamos em contato com o Flamengo. Desculpa aí, a gente não tem abertura para esporte. Se alguém conseguir, por favor, Esporte Recife, Clube de Recife, a gente vai receber ajuda com alegria. Mas a nossa ideia é criar alguns vídeos com treinamentos, e repassar isso para os nossos irmãos russos, para que eles possam usar esse vídeo treinamentos para fazer isso com as crianças. Mas a nossa ideia é dar a teologia para o esporte. Como usar o esporte como uma plataforma de evangelização. No momento, nós temos mais ou menos 10 escolinhas de futebol na Rússia, onde os nossos obreiros estão, através do Zoom, fazendo os treinos com as crianças. Mas a nossa ideia é fazer muito mais. Em vez de viajar para a Rússia, gastar dinheiro para a Rússia, gastar tempo com a Rússia, cada um em sua casa vai fazer ou palestras ou os treinos, e a gente vai oferecer tudo isso para os nossos irmãos russos. E a nossa ideia agora é criar uma rede de treinadores em todo o país. E queremos criar pelo menos 30 escolinhas de futebol através da internet, onde a gente paralelamente vai pregar para eles a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, estamos tentando ajudar alguns países da Ásia Central fechados, que estão de internet mais fechada ali, é mais complicado, para piorar
num dos países onde a gente trabalha, onde tem os nossos missionários. Por questão de segurança, eu não posso comunicar isso ao vivo, somente nas conversas pessoais. Nessa segunda-feira, no país, numa região onde reside o nosso missionário, passou um furacão e muitas casas foram destruídas e os telhados foram tirados também pelo vento, inclusive na casa do nosso obreiro. E a gente está orando agora como podemos enviar a verba para eles, porque até os bancos naquele país não funcionam. Então, ore por isso. Aqui na cidade de Lviv, na nossa igreja, na nossa congregação que a gente está plantando, nós usamos o YouTube, o Zoom, para fazer um monte de coisas, grupos pequenos. Inclusive temos no YouTube um canal que a gente criou chamado 5 Minutos com o Pastor, onde a gente dá essas doses de esperança através da palavra de Deus. E sabe o que? Nós descobrimos que nós podemos fazer muito mais, usando muito menos. E na verdade, nesse momento de reavaliação dos nossos valores, é tão bom consagrar tudo o que a gente tem para a glória de Deus. A minha esposa até reclama, Irina. Ela diz que a gente agora não tem hora para trabalhar. Porque no domingo passado eu preguei numa igreja na Califórnia, 1 da manhã. Mas é isso, gente. Nós podemos, com poucas coisas, fazer muito mais. E eu quero agradecer à Igreja Batista Emanuel, a sua liderança, pastor Alberto, aos demais pastores, pastor Júlio, eu sei que tem novas pessoas na equipe de liderança, professora Deise Corrêa. A você, querido membro da igreja, muito obrigado por ter sido fiel à obra missionária mundial. Estamos aqui juntos, segurando as cordas. Que Deus abençoe a vocês. Slava Jesus Cristo, slava Navik. Glórias a Jesus Cristo, glórias para sempre.